Bom dia a vocês, que bom que vocês estão aqui, já cumprimentei muitos de vocês ali na entrada. Você que está em casa, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ficamos felizes que você esteja conectado conosco, para juntos adorarmos a Deus e agora refletirmos na sua palavra. A palavra de Deus é bendita, ela é poderosa, ela é transformadora, ela nos abençoa, mas mais do que isso, ela nos liberta para vivermos uma nova vida. Jesus é o verbo vivo de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e verdade. E a sua palavra é a expressão do seu coração, da sua verdade, da sua vontade para nós, que é o melhor que nós podemos experimentar nesse mundo. Então eu fico muito feliz que você esteja aqui, que você esteja agora com o seu coração aberto, para refletirmos na palavra de Deus, que você esteja em casa também com o coração aberto, com todo o teu coração aberto. E eu sei que quem está em casa aí tem as dificuldades de alguém mexendo alguma coisa na cozinha, pede para o pessoal parar tudo agora, dá toda a atenção à palavra de Deus, tá bom? Bom, nós estamos nessa série, iniciamos há 2 semanas, Viva o Novo. É claro que nós estamos aqui falando de você viver o novo de Deus para a sua vida. Nós temos um ano novo, novinho em folha pela frente, nós queremos muito que você viva um novo de Deus para você, um novo de Deus para a sua família, um novo de Deus para as pessoas que você ama, as pessoas que você se importa. Deus tem algo grandioso, algo novo, e se você não nos acompanhou nas 2 últimas mensagens, na primeira mensagem, dentro do tema Vivo Novo, eu disse que Deus tem mais para você, e eu gostaria muito que você ouvisse essa mensagem. Na semana passada eu falei que para vivermos o novo de Deus, nós precisamos deixar o passado no passado, e hoje eu quero refletir com você num outro tema, mas antes eu quero lembrar o texto base da nossa série, que é Isaías capítulo 43, verso 18 e 19, onde o profeta Isaías está pregando, profetizando por uma situação desesperadora, de muita tristeza, de muito sofrimento do povo de Israel, que foi o cativeiro babilônico. Por 70 anos a nação de Israel ficou debaixo da opressão do Império Babilônico, que era o maior império do mundo na época, e Deus então tem uma palavra profética para eles. Deus diz assim, diz o Senhor. E quando nós chegamos agora no verso 18 e 19, Deus diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está dizendo para o povo de Israel que Ele tinha algo novo para esse povo, que Deus tinha algo novo para aqueles corações desesperançados, aqueles corações desanimados, aqueles corações cheios de medo, de temor, sem perspectiva. E talvez você chegou aqui nessa manhã, ou você está nos assistindo da sua casa, talvez até do seu local de trabalho, e você esteja exatamente com esse sentimento já no início de 2021, esse sentimento de desespero muitas vezes, sentimento de temores, de preocupações. Nós realmente estamos vivendo dias muito confusos, muito instáveis, muito incertos, muito cheios de dúvida, como nós vimos nesse vídeo aqui. Nós não sabemos exatamente o que vai ser, o que vai acontecer, quando as coisas vão retomar um rumo mais firme. A vida é assim, a vida é incerta, ela é instável, mas muito mais vivendo o período que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Então eu penso que esse texto é uma profecia de Deus para mim e para você em 2021. É assim que como igreja nós temos encarado. É isso que temos orado nos nossos 21 dias de jejum e oração, que Deus faça esse novo dele na nossa vida, no meio das circunstâncias que estamos enfrentando, no meio de tudo que nós estamos vivendo, que Deus opere o novo dele para nós, porque não adianta o novo que eu consiga conquistar com meus esforços ou os meus recursos pessoais, não adianta o novo que vem do governo, da política, porque você sabe que não vai vir nada novo, não adianta você pensar no novo que vem das estruturas humanas, ideológicas, filosóficas. Nós precisamos experimentar o novo que vem do céu, o novo que vem do trono da graça de Deus, o novo que vem do coração do Deus que te ama e que criou você para o louvor da glória dele. Deus diz: eu estou fazendo algo novo, já está surgindo, está saindo à luz, é iminente, é agora. E talvez você não esteja percebendo o novo que eu tenho para você em 2021. Talvez você esteja tão sobrecarregado com os seus problemas, esteja tão preocupado com as suas questões, talvez você esteja se sentindo oprimido pelas circunstâncias, que você não consegue perceber o novo de Deus que Ele está realizando. É por isso que nós temos sido convidados por Deus a refletirmos na sua palavra e abrirmos o nosso coração, a sermos sensíveis à voz do Espírito de Deus e à verdade da sua palavra, para abrirmos o nosso coração e experimentarmos o que Deus realmente tem para nós nesses dias. E aí eu fiquei pensando,
algumas barreiras para vivermos o novo de Deus. Na terça-feira deu uma chuva muito grande. Terça-feira deu uma chuva muito grande à tarde. Acho que pode baixar um pouquinho o meu retorno aqui, Daniel. Você abaixa um pouquinho só o meu retorno? Na terça-feira deu uma chuva aqui em Londrina. E no final do dia minha filha estava em casa e falou: rapaz, eu queria caminhar no lago. Eu falei: ixi, mas vai estar um barro lá no Lago Igapó, né? Eu gosto muito de ir nessa parte que vai para a barragem ali, que tem menos pessoas. É claro que naquele dia não tinha quase ninguém, né? A gente ficou quase caminhando sozinho. Mas no percurso, ela estava me falando do devocional dela, que ela estava lendo, e ela chegou no ponto da história de um personagem bíblico muito importante, e a gente conversando ali, né, com todas as minhas inquietações, as minhas meditações no tema Viva o Novo, Deus abriu um horizonte ali na conversa com ela. Eu falei: filha, exatamente isso que eu vou pregar no domingo. Vou pregar nesse texto que você está mencionando, nessa indagação que você está me fazendo. E é interessante que o personagem que eu vou apresentar para você, ele tem um senso, né, hoje os especialistas chamam de senso de inadequação. Senso de inadequação. Quando nós nos sentimos inadequados, nós nos sentimos completamente incompletos. Nós nos sentimos, ou temos um senso vago de que nós não somos capazes de enfrentar o que estamos enfrentando, ou de fazer o que temos que fazer. Nós temos um senso de que nós não somos suficientes. E eu acho que esse é um problema que nós estamos enfrentando nos nossos dias, porque nós estamos enfrentando a pandemia com todos os desafios, e muitos de nós não nos sentimos suficientes, capazes de enfrentar tudo que nós estamos enfrentando. É interessante que esse sentimento de inadequação, ele pode desencadear muitos outros sintomas emocionais. Ele tem a ver com a gente se sentir não ajustado para uma situação. A gente não se sentir próprio para aquela situação que estamos enfrentando. Nós não nos sentimos realmente adequados. Às vezes você pode se sentir inadequado na sua casa, na sua família, no seu local profissional, no seu local de trabalho. Você pode se sentir inadequado no seu relacionamento. Você pode se sentir inadequado, inclusive, na vida com Deus, na vida da fé. Esse sentimento tem muito a ver, irmãos e amigos, com a questão das expectativas. Expectativas que nós mesmos temos a respeito do nosso presente ou nosso futuro, ou expectativas que as outras pessoas têm. Porque esse senso de inadequação, ele parte muitas vezes dentro de nós por questões internas, mas ele também parte por questões externas. Muitas vezes ele está ligado à nossa baixa autoestima, à nossa falta de autoconfiança. Outras vezes está ligado às expectativas que as pessoas colocam sobre nós. Outra vez está ligado a questões que as pessoas realmente impõem sobre a gente. Muitas vezes eu e você vivenciamos esse senso de inadequados. Nós vivemos essa dinâmica de que enfrentamos a vida e nos sentimos inadequados para aquilo que a vida nos apresenta. Nos sentimos inadequados para os desafios. E talvez você fale: mas por que você está pensando nisso, pastor? Bom, porque se eu e você queremos viver o novo de Deus, algo que pode nos impedir de viver o novo de Deus é esse sentimento de inadequação. Porque muitas vezes, quando nós nos sentimos inadequados, por exemplo, nós podemos nos isolar do convívio social. Nós podemos nos fechar para as novas experiências. Nós podemos fugir de novos desafios, porque nós nos sentimos inadequados. Às vezes uma pessoa que tem esse sentimento de inadequação, ela vai para o caminho da superação. Então ela vai querer provar como ela se sente inadequada numa situação: eu não sou muito adequado nos estudos, então eu vou me dedicar horas e horas e vou provar para mim mesmo e para as pessoas que eu sou capaz de ir bem nos estudos. Ou eu não tenho sido adequado para essa área na minha empresa, mas eu vou provar para todo mundo que eu posso e eu vou vencer esses obstáculos. Às vezes, a pessoa vai para o outro lado e ela quer mudar o mundo. Como ela acha que as pessoas não a consideram inadequada, ou adequada na verdade, quando ela acha que as pessoas, a família, a sociedade não a considera adequada, então ela tenta mudar o mundo, para que as pessoas então possam mudar sua forma de pensar e possam vê-la como uma pessoa adequada. Eu ontem estava caminhando, a semana eu caminhei bastante, viu, meus irmãos? Foi terça e ontem, hein? Caminhar na beira do lago, para manter esse corpinho que eu disse, né? Estou fazendo 50 com um corpinho de 49, então não é fácil, tem que caminhar, né? Então eu fui caminhar com a minha esposa. Na verdade eu fui correr e ela foi caminhar, porque eu estou conseguindo correr, graças a Deus. E aí, quando a gente se encontrou, tinha uma família, 2 famílias na verdade, caminhando com os filhos pequenininhos e um maior.
E caminhando ali, na hora que a gente estava passando, as crianças pequenas saíram correndo, e aí o filho mais velho, parecia de um dos casais, por volta assim de 11, 12 anos, saiu correndo. E imediatamente o pai virou para o amigo e disse assim: está vendo como que ele está desengonçado? Olha lá, todo desengonçado. Aí eu ouvi a conversa, passamos um pouquinho mais, né? E eu falei com o André: você viu? Falou: vi. Eu falei: não é difícil isso? O que a gente faz como pai? A gente está falando para um amigo que o nosso filho é desengonçado na frente do filho. Como que um adolescente recebe isso, que ele é desengonçado? Ele pode acreditar nisso que o pai está falando. E realmente o moleque era bem desengonçado para correr, né? A questão não é se ele era ou não desengonçado, a questão é se eu preciso dizer isso para o meu amigo. A questão é se eu preciso falar isso na frente do meu filho. É muito provável que esse menino ele se considere inadequado, por exemplo, para a prática esportiva. Talvez ele vai considerar inadequado em brincar com outras pessoas da idade dele. A gente não sabe o impacto das nossas palavras. E muitos de nós nos sentimos inadequados exatamente por isso, porque ouvimos de pais, de familiares, de amigos, coisas negativas a nosso respeito. E coisas que ficaram lá dentro. Às vezes você não tem consciência, estão lá no nosso inconsciente ou subconsciente, e elas vêm à tona na nossa vida. E aí você não entende porque você sabota o seu presente e compromete o seu futuro. Você não entende porque às vezes as oportunidades aparecem na sua vida e você não as aproveita. Você não entende porque você não consegue progredir nas áreas da sua vida. E muitas vezes está ligado lá dentro, porque a gente se sente inadequado. E por nos sentirmos inadequados, nós perdemos oportunidades. Nós nos fechamos, como eu já disse aqui, a novas experiências, a oportunidades que surgem. Nós nos fechamos a relacionamentos, nós nos fechamos, porque a gente não se sente capaz, a gente não se sente confortável em viver esses relacionamentos, ou viver essas novas experiências. Eu penso que muitos de nós estamos sofrendo com esse senso de inadequação. Pais que não se sentem adequados com a educação dos seus filhos, converso muito isso. Qual pai e mãe aqui que já não se sentiu assim: puxa, eu acho que eu não sei ser pai, eu não sei o que eu estou fazendo, na verdade não sei absolutamente nada do que eu estou fazendo com os meus filhos. Acho que todo mundo já teve esse senso de inadequação. Cônjuges que não se sentem adequados para o casamento, estão vivendo alguma crise, algum problema e começam a sentir: peraí, eu acho que eu não sou capaz de ser marido, não sou capaz de ser esposa. Pais de família que não se sentem capazes, se sentem inadequados de serem os provedores da sua casa. Mães que se sentem inadequadas no seu papel de cuidado com a família, porque tem a jornada dentro de casa, a jornada fora de casa, e de repente bate aquele senso: peraí, eu não estou dando conta, eu não sou capaz de viver tudo isso. Empresários que não se sentem adequados com as demandas cada vez mais altas do mercado. Nós profissionais que nos sentimos muitas vezes pressionados de todos os lados, porque também a demanda do mercado de trabalho é altíssima. Eu não tenho tempo para falar aqui, mas um pastor na década de 60 e 70 tinha uma demanda de conhecimento, tinha uma demanda de atividades que hoje se ampliou demais o que um pastor tem que exercer. Então, não é só na área pastoral, mas nas áreas profissionais que vocês exercem a mesma coisa. Adolescentes e jovens que não se sentem adequados para enfrentar as questões pertinentes do seu presente e as questões do seu futuro. E quantos cristãos não se sentem adequados para viverem o que Deus tem para eles? Quantas pessoas que não se sentem adequadas, que acham que nunca vão poder viver a vontade de Deus, que nunca vão poder cumprir o propósito de Deus, que nunca vão poder experimentar tudo que Deus tem. Às vezes eu me vejo falando aqui que Deus tem mais para você, que Deus tem algo novo para você, e às vezes o sentimento que eu tenho é que alguns de vocês que estão me ouvindo, isso não faz nenhum sentido, porque você não se acha capaz de viver o melhor de Deus. Isso foi para Pedro, Tiago e João, isso aí foi para o apóstolo Paulo, isso aí foi para Davi, mas não para mim. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que o que Deus tem é para você, que o que Deus tem para realizar é para você, o novo dele é para o seu coração, e foi exatamente por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que você possa viver o novo de Deus, viver em novidade de vida diante dele. Então, eu quero convidar você a refletir na história de um personagem, que é o personagem mais importante
mais importante do Velho Testamento, o maior personagem do Velho Testamento. Ele foi um grande líder, o nome dele é Moisés. Ele liderou o povo de Israel por mais de 40 anos na peregrinação no deserto. Moisés foi capaz de enfrentar o maior império do mundo na época, que era o Império Egípcio, e aquele que era considerado um deus, que era Faraó. Moisés exerceu o papel de profeta, de sacerdote e rei, mesmo quando essas funções ainda não estavam devidamente estabelecidas na nação de Israel. Moisés enfrentou o exército mais poderoso do mundo na época. Moisés enfrentou outros povos no caminho à terra prometida. Moisés operou grandes milagres e maravilhas. Milagres de Deus tremendos, as 10 pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho. Moisés esteve até diante de Jesus no Monte da Transfiguração, no Novo Testamento. E daí eu e você podemos pensar assim, puxa, como eu queria ser como Moisés. Moisés um grande líder, destemido, ousado, super capaz, um cara muito habilidoso, cheio de competências. Só que quando a gente olha para a Bíblia não era assim não. Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 4, verso 10 a 15. Êxodo capítulo 4, verso 10 a 15, você pode abrir sua Bíblia aí, ou ligar seu smartphone, ligar a sua Bíblia, eu queria ler com você. Moisés está com uma experiência nova de Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, ele está no deserto cuidando de um rebanho, e a sarça, ele vê uma sarça que pega fogo, mas não se consome. No deserto é muito comum uma sarça, um arbusto, pegar fogo, por causa do calor. Mas ele notou que aquele arbusto que pegava fogo, o fogo não o consumia, ele ficava queimando, 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 então ele se volta para lá, e Deus então encontra Moisés ali na sarça ardente, e diz, Moisés, Moisés, ele diz, eis-me aqui. Então Deus se apresenta para Moisés, e dá algo novo para ele. Só que olha a resposta de Moisés, entre outros, eu estou pegando só um texto aqui, eu já vou mencionar o que ele vive aqui. Ele diz assim, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe porém Moisés, ah Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que ele deve fazer. Me perdoe, você falará com ele e lhe dirá o que ele deve fazer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Sabe o que eu acho interessante na Bíblia? Nós nunca vemos Deus zangado com alguém que tem iniciativa demais, com alguém que tem coragem demais, com alguém que está pronto a novas experiências. Nós não vemos Deus com dificuldade com isso, alguém que tem determinação demais. Mas nós vemos Deus aqui, por exemplo, irado com alguém que está se sentindo inadequado. Nós vemos aqui Deus irado com alguém que não quer se abrir para o novo. Nós vemos aqui Deus irado com alguém que não quer aceitar o desafio de Deus para a vida dele, que não quer aceitar a missão de Deus, o propósito de Deus para a vida dele. Isso deixou Deus zangado. E quando nós olhamos o texto aqui, Deus está zangado porque essa não é a primeira desculpa que Moisés coloca neste encontro com Deus. Ah, eu não sei falar. Moisés, no capítulo 3, nos versos 10 a 12, já tinha dito, quem sou eu para fazer isso que o Senhor está pedindo? Deus estava dizendo assim, eu vi a opressão do meu povo Israel no Egito, e agora eu desci para livrá-lo, e eu estou mandando você, vai falar com o faraó, deixe o meu povo ir me adorar no deserto. Sabe o que eu acho interessante quando Deus se apresenta para Moisés? Deus diz assim, eu vi a opressão do meu povo, e eu desci para livrá-lo, agora vai Moisés. É interessante isso, né? Deus diz assim, eu desci para livrá-lo, agora você vai falar com o faraó. Entenda uma coisa, tudo que Deus faz nesse mundo, Ele usa pessoas. E se você quer viver o novo de Deus, você precisa estar pronto às missões que Ele tem para você, a tarefa que Ele tem para você. Você quer viver o novo de Deus, você quer experimentar o melhor de Deus, então você tem que crer que o que Deus tem para você é melhor e se dispor a Ele. Deus diz assim, eu desci para livrá-lo, agora você vai encarar o faraó. Talvez se eu e você fôssemos Moisés, diríamos assim, Deus, mas o Senhor não disse que o Senhor desceu para livrá-lo, o povo de Israel? Por que o Senhor está me chamando
para ir para Faraó, o Deus do Egito, a maior nação do mundo. Às vezes eu penso que eu e você temos esse mesmo sentimento. Deus, por que você está me chamando para isso? Então Moisés já tinha dado a desculpa, quem sou eu? E sabe o que Deus disse para ele? Eu vou com você. Eu vou com você, mas eu vou incluir você no processo do milagre. Eu vou incluir você para você viver o novo. Está entendendo? O milagre que Deus tem na sua vida tem a sua participação. O milagre que Deus tem na sua família tem a sua participação. O milagre que Deus tem na vida das pessoas, muitas que você nem conhece ainda, tem a sua participação. Deus diz assim, eu estou aqui para livrar as pessoas, eu estou aqui para abençoar as pessoas, por isso eu estou te enviando a elas. Aí depois, Moisés tem uma outra desculpa. Ele diz assim, mas quando me perguntarem o nome do Deus que está me enviando, o que eu vou dizer? E Deus diz assim, você diz que o grande eu sou está te enviando. Eu sou o que sou. E eu sei que isso não pode fazer muito sentido para você, mas peraí, que Deus é esse, o grande eu sou? É que Deus está dizendo assim, eu não me coloco em restrições da linguagem humana, eu sou aquele que é. Eu não preciso ser definidos pela limitação humana, eu sou pleno, eu me basto, eu sou suficiente, porque eu sou Deus. Então quando a galera perguntar que Deus que está te enviando, você diz que é o eu sou. Por que Moisés faz essa pergunta? Porque no Egito tinham muitos deuses, porque as culturas, as nações da época eram politeístas. E Moisés diz assim, mas peraí, que Deus que está me enviando? Ele diz, é o grande eu sou. Não é o Deus Sol, não é o Deus Lua, não é o Deus Rio Nilo, não é o Deus Faraó, é o grande eu sou. Aquele que se basta, aquele que é pleno, aquele que é suficiente, aquele que criou todas as coisas. É esse Deus que está te enviando, Moisés. Mas ainda assim, Moisés tem uma outra objeção. Ele diz, mas se não acreditarem em mim? E aí então Moisés recebe capacidade de realizar 3 sinais. A vara se transforma em cobra, em serpente. Ele coloca a mão dentro do peito e a mão dele fica leprosa. E depois ele coloca, ela é curada. E ele pega as águas do rio Nilo e transforma em sangue. Então Deus dá capacidade a ele de realizar 3 milagres para que as pessoas pudessem acreditar que ele havia sido enviado pelo Deus, que é o grande eu sou. E agora nós temos a 4ª objeção de Moisés. Moisés diz assim, eu não sei falar. Tudo bem, o Senhor vai estar comigo, então eu posso ir a Faraó. O Senhor é o grande eu sou, eu já tenho a resposta quando me perguntarem que Deus está me enviando. O Senhor me deu a capacidade de fazer 3 milagres, tudo bem, eu acho que a galera vai acreditar em mim. Mas eu quero dizer algo para o Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar. E Deus se zanga com todas essas desculpas. Como nós vemos, irmãos e amigos, Moisés não estava empolgado com o novo de Deus, Moisés não estava empolgado com a tarefa que Deus estava lhe dando, Moisés não queria viver dessa forma o propósito de Deus, mas era o melhor para Moisés, e nós vamos ver isso na história. E quando a gente se sente inadequado para viver o que Deus tem, a gente inventa desculpa. E preste atenção no que eu vou dizer aqui, quem procura uma desculpa sempre encontra uma para usar, sempre encontra uma desculpa. Tem gente aqui que já matou a sogra umas 3 vezes para faltar no trabalho, né? A avó então já acabou o número de vós que você tem. Na verdade, desculpas. Quem procura uma desculpa para não viver novas experiências sempre encontra uma. Quem procura uma desculpa para não viver o novo de Deus sempre encontra uma. Se você quer uma desculpa para não seguir Jesus, você vai encontrar muitas. Se você quer desculpa para endurecer o seu coração e fechar o seu coração para o novo de Deus, você vai encontrar desculpas. E Moisés estava encontrando desculpas. Mas Deus tem uma resposta para cada uma delas. Para cada desculpa que Moisés colocava, Deus tinha uma resposta. Até que Moisés chega no âmago da questão. Quando ele vê que não tem mais desculpa, ele chega ao âmago da questão e ele diz, eu não quero ir. Agora Moisés se revelou. Agora ele abriu o coração para Deus. Ele diz, eu não quero ir. Eu não quero ir. Manda outra pessoa. É isso que nós lemos nesse texto. Ele diz, manda outra pessoa. E Deus trata isso com Moisés. E talvez você fique pensando assim, como que um cara que fez tanto, o maior personagem do Velho Testamento, pode ter agido assim? E aí nós precisamos entender a história de Moisés. Moisés, nos primeiros 40 anos da vida dele, viveu no palácio de Faraó. Ele era considerado neto do Faraó, talvez ele fosse, você já viu o filme Príncipe do Egito? Talvez ele fosse até alguém que estivesse sendo preparado para tomar o trono do Egito. Moisés viveu debaixo do conhecimento das artes e da ciência dos egípcios, a maior nação do mundo. É como se ele vivesse dentro da Casa Branca hoje, nos Estados Unidos.
É como se ele estivesse vivendo dentro de Harvard ou Yale, nos Estados Unidos, as maiores universidades. Moisés, ele recebeu todo tipo de conhecimento, de habilidade, ele foi treinado para ser o cara. Mas aí ele mata um egípcio, e ele tem que fugir. E aí ele fica 40 anos no deserto de Midian, esquecido, abandonado. 40 anos vivendo como um fugitivo, sem nada. Até o rebanho que ele pastoreava não era dele, era do sogro, chamado Jetro. Então ele tem 40 anos de completa obscuridade. Você pode pensar no frio do deserto à noite e do calor durante o dia, sua pele se tornando como couro, pela areia escaldante, pelo calor do sol. Ele vivendo dias terríveis, durante 40 anos Moisés foi esquecido. Não existe uma única menção que Deus tenha falado com Moisés durante 40 anos. Então agora Deus aparece para ele e diz: Moisés, você vai aparecer diante de Faraó. E aí a gente entende um pouquinho, porque Moisés tem esse senso de inadequação. Talvez você que esteja me ouvindo aqui, ou você que está me assistindo, você já foi preparado para grandes coisas. Você já se sentiu mais capaz em algum outro momento da sua vida. Mas as circunstâncias, as coisas foram acontecendo, e aí você começou a desenvolver esse senso de inadequação. Você começou a pensar que você não é mais capaz. Que você talvez nunca vai realizar os sonhos que você tinha na sua juventude. Que você nunca vai poder realmente viver tudo que você sonhou. E Deus faz uma operação resgate na vida de Moisés e traz ele de novo para o jogo depois de 40 anos. Deus traz Moisés para o jogo, porque Deus não havia esquecido Moisés. Deus não havia desistido de Moisés. Como eu quero que você que está aqui nessa manhã entenda, Deus não se esqueceu de você. Deus não desistiu de você. Ele continua sonhando com você, Ele continua tendo grandes planos, como nós meditamos na primeira mensagem dessa série, quando eu disse que Deus tem mais para você. Realmente Deus tem mais para você. E aí quando a gente olha para essa vida de Moisés, a gente aprende que a gente nunca pode subestimar o que Deus quer fazer em nossa vida, e por intermédio de nós. Por favor, você está aqui, você que está assistindo, nunca subestime o que Deus quer fazer na sua vida, e o que Ele quer fazer através de você para abençoar outras pessoas. Será que você está aqui nessa manhã e você desistiu de acreditar que Deus tem grandes coisas para a sua vida? Você está aqui nessa manhã e você deixou de acreditar que Deus fará grandes coisas através de você para a vida de outras pessoas, porque é sempre assim. Se Deus vai fazer algo grande na sua vida, é porque Ele quer fazer algo grande para abençoar outras pessoas através de você. Se Deus tem algo novo para você, é porque Deus quer fazer esse novo na sua vida, para que esse novo chegue ao coração de outras pessoas. Deus sempre envolve gente no milagre que Ele quer fazer na nossa vida. Então eu queria deixar aqui, para concluir essa reflexão com você, algumas lições da vida de Moisés. E a primeira delas é o seguinte: que Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar qualquer pessoa. Então, não se retraia diante do novo de Deus. Não se acovarde diante do novo de Deus. Não se sinta inadequado diante do novo de Deus, porque Deus pode usar qualquer pessoa. Deus está chamando Moisés com 80 anos. 80 anos para viver algo extraordinário. Para ter um papel de proeminência, de liderança em toda a nação de Israel. Na verdade, para resgatar Israel como nação, para criar essa identidade, porque era um povo completamente desfalecido, um povo que vivia como escravos. Deus levanta Moisés, alguém abandonado no deserto, alguém que havia desistido dos seus sonhos, alguém que estava desacreditado, e Deus levanta Moisés com 80 anos de vida. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode usar, sim, Ele pode usar. Nós nunca somos velhos demais e nós nunca somos jovens demais. Entenda isso, a Bíblia ensina isso com clareza. Nós não somos velhos demais para viver o novo de Deus. Abraão tinha 100 anos quando recebeu o filho da promessa. Nós não somos velhos demais. Você está aqui, você já está na idade de mais experiência, por favor, na melhor idade. Você pensa que Deus não tem mais nada novo para você? Agora é ficar aposentado, esperar a morte chegar, pastor. Pelo amor de Deus! Opa, desculpa. Não é a morte chegar, porque Deus tem planos para você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Nós temos tantos exemplos, irmãos, na nossa história aqui como igreja.
Pastores, missionários que serviram com 80, 85 anos, até 90 anos. Eu não me lembro agora, o Wesley Duell, que foi um dos presidentes da nossa missão, ele viveu acho que 96 anos, o tempo todo escrevendo, publicando, orando. Ele tinha um ministério de intercessão tremendo, depois de ter sido missionário na Índia. O cara espetacular. Por que a gente precisa esperar a morte chegar? Por que a gente precisa ficar só confortável dentro da pulca, aposentadoria do INSS? Por que a gente acha que Deus terminou com a gente porque a gente se aposentou? No reino de Deus não tem aposentadoria. Mas talvez você esteja aqui, você seja adolescente, jovem, diz assim, Deus deve ter alguma coisa para mim lá no futuro. Espera aí, a Bíblia diz que Deus usa adolescente e jovem, usa criança. Paulo disse para Timóteo, ninguém despreze a tua juventude. Lá em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, seja padrão dos fiéis, porque Timóteo era tímido, por ser jovem, entre outras coisas, e Paulo diz assim, não, você recebeu um dom de Deus, então sirva a Deus, você seja um obreiro que não tem do que se envergonhar, acredite, não deixe as pessoas desprezarem você por causa da sua juventude, não deixe as pessoas. Eu acho interessante na Bíblia, que nós temos um rei, o rei mais novo de Israel tinha 7 anos, você já imaginou uma criança de 7 anos governar uma nação? O rei Joás, o 8º rei de Israel, na verdade o 8º rei de Judá, ele foi o rei mais novo na Bíblia. Depois nós temos Josias, Josias começou a governar Judá com 8 anos, foi o 16º rei de Judá, com 8 anos ele governa uma nação. Então eu e você não temos objeções para viver o novo de Deus. Você não pode dizer assim, eu sou novo demais ou eu sou velho demais. Você não pode dizer, eu sou ocupado demais para viver o novo de Deus. Eu sou incapaz. Você não é. Você não é. Talvez você pode dizer assim, pastor, é que você não conhece minha vida, meus problemas são grandes demais. Deus é maior do que os seus problemas. Para cada desculpa que nós temos, Deus tem uma resposta. Não há ninguém aqui que precise se eximir da graça de Deus. Não há ninguém aqui que precise deixar o grande de Deus, o novo de Deus, por conta do seu senso de inadequação ou por qualquer outra objeção. Segundo, nós aprendemos com a história de Moisés que Deus usa nossas experiências passadas. Deus usa nossas experiências passadas. Moisés havia vivido 40 anos no palácio de Faraó. Ele conhecia das ciências dos egípcios, ele conhecia das artes dos egípcios, ele conhecia como a coisa funcionava dentro do palácio. É claro que o faraó que Moisés vai encontrar agora depois de 40 anos, não é o mesmo faraó que ele havia vivido, que ele havia conhecido, que ele havia vivido debaixo da proteção. Mas Moisés sabia como as coisas funcionavam dentro do palácio, e Deus levanta Moisés e não despreza a experiência de Moisés. É claro que Deus quer usar. Quando Deus diz assim, agora você vai comparecer perante Faraó, Moisés já tinha vivido isso, ele sabia qual eram os protocolos, os procedimentos, como ele deveria se apresentar diante de Faraó. Deus está usando as experiências passadas de Moisés para fazer o que tem para fazer hoje. Quando nós olhamos os 40 anos no deserto, Moisés foi pastor no deserto de Midian. Quando Deus encontra ele no chamado Monte Horebe, aqui na sarça ardente, muitos estudiosos acreditam que é o mesmo Monte Sinai, onde ele recebe os 10 mandamentos, é o mesmo lugar, só nomes diferentes. Ou seja, Moisés ficou 40 anos cuidando de um rebanho no deserto, e agora ele vai cuidar de 40 anos do rebanho de Deus, o povo de Israel, no deserto. Moisés sabia como viver no deserto, Moisés sabia como obter recursos no deserto, Moisés sabia como alimentar ovelhas no deserto. Então agora toda a experiência dele é usada para a glória de Deus. Às vezes você vem para Jesus e você pensa que toda a tua vida vai ser desprezada. Não, Deus já estava trabalhando em você desde o ventre da sua mãe. Tudo que você viveu até agora, Deus quer usar para a glória dEle. Tudo que você já tem de experiência, Deus quer usar para que o nome dEle seja glorificado na sua vida e para que você viva o novo de Deus. Eu fico pensando, eu tinha um amigo, na minha família não tem nenhum músico, nem tios, nem avós, nem ninguém, perto ninguém, não conheço ninguém, nenhum músico. Mas eu tinha um amigo que tocava violão, nós éramos amigos, melhores amigos, e um dia esse meu amigo ali com 14 anos, desde os 12 eu o conhecia, ele tocava, eu ficava admirado dele tocar violão, mas nunca me interessei, mas com 14 anos ele falou, vamos começar uma banda, e ele arrumou um cara que tocava bateria, na verdade ele não tinha bateria, ele tinha só um bumbo de fanfarra, uma caixa de repique, e ele treinava ali, mas era um excelente cara, recebeu o dom, e aí
arrumou um cara para cantar e não tinha um baixista. Eu falei, eu vou ser baixista então. Eu nem sabia que baixo tinha 4 cordas. Esses dias eu toquei contrabaixo aqui, a irmã falou assim, nossa, que guitarra bonita, né? Mas era contrabaixo que eu estava tocando, né? Às vezes as pessoas não notam, não sabem a diferença entre um contrabaixo e uma guitarra. Mas eu falei, eu vou ser baixista então. Aí eu vi alguém que dava aula, vendi minha BMX, lembra da bicicleta BMX? Tinha uma bicicleta bonita. Vendi a BMX, dei de entrada num contrabaixo e fui aprender. Foi um sofrimento. Sofrimento, porque eu não sabia nada de música, não tinha ouvido para música, não tinha prática nenhuma, não tinha nenhuma sensibilidade para música. Mas, depois de participar da banda mais famosa do Brasil, que foi a banda Naja, que eu já contei aqui para vocês, que estourou no Brasil inteiro, né? Que na verdade era um nojo, porque a gente não tocava nada, mas depois de participar daquela banda, quando eu chego na igreja, então as pessoas achavam que eu tocava alguma coisa, falavam, pô, legal, aí Jesus me salvou, opa, vamos vir para o grupo de louvor. E aí sim, na igreja, eu pude aprender. Na igreja eu pude aprender música. É por isso que a igreja é tão poderosa, irmãos. As crianças, os adolescentes, os jovens, a gente desperta, é música, é dança, é teatro, liderança, né? Nós temos as adolescentes liderando grupos pequenos, outras adolescentes. Você aprende habilidades para a vida inteira dentro da igreja. Então quando eu entrei na igreja, que eu realmente aprendi a tocar um instrumento, 2 até, depois violão, né? Contrabaixo, teve tempo que eu toquei até teclado. A gente vai outras coisas, você vai se abrindo para o novo, porque Deus vai abrindo um novo horizonte quando Ele entra na sua vida. Acho interessante, ontem nós tínhamos, acho que mais de 30 pessoas aprendendo violão aqui. O irmão Eli, que fez, acho que 78 anos, estava aqui aprendendo violão e tinha criança, né? Aprendendo violão aqui, para os nossos grupos pequenos. Que coisa maravilhosa! Por que eu estou dizendo isso? Quando eu fui entrar na banda de rock, que eu era adolescente, eu só tinha um sonho, queria ser famoso. Eu queria ser igual o RPM, na época era a banda que eu mais gostava, RPM, Paulo Ricardo. Aliás, tocava contrabaixo e cantava. Puxa vida, aquele é meu alvo. Mas aquele sonho de adolescente ficou para trás. E depois, quando eu venho para Jesus, quando eu venho para o ministério pastoral, poder tocar um instrumento me ajudou demais no ministério. Quando fui plantar igreja, não tinha nenhum músico. Eu tocava, eu pregava, eu não dependia de outras pessoas para iniciar o ministério. E à medida que as pessoas foram se convertendo, Deus ia trazendo outros músicos. Mas como tem sido útil para mim aquilo? Eu me lembro que quando eu era criança, na escola, ainda no ensino fundamental, quando a professora falava assim, quem quer ler hoje? Eu lia. Eu sempre era o primeiro na sala para ler um texto em voz alta. Sempre eu era o primeiro na sala para declamar uma poesia. Eu não tinha ideia daquilo, como isso ia ser usado na minha vida. Mas hoje eu vejo que o fato de eu ler quando era criança, de eu gostar de usar a voz, de ler em voz alta, como isso tem me ajudado no ministério, como Deus tem usado isso para a missão que Ele tem para a minha vida. O que eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, você que está assistindo, é que Deus usa nossas experiências passadas. Deus usa a nossa história. Domingo passado eu falei de você respeitar a sua história. Você não precisa desprezar a sua história quando você deixa passado no passado. Não, você não precisa desprezar a sua história, exatamente porque Deus usa a sua história, as nossas experiências passadas, para fazer a sua vontade na nossa vida no presente. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 1, que a gente é consolado pelo consolo de Deus, e aí a gente consola as pessoas com o mesmo consolo que a gente recebe de Deus. Ou seja, se você passou pela tristeza e a dor de um divórcio, você pode ajudar hoje um casal que está enfrentando a iminência de um divórcio. Se você passou pela experiência de perder um filho, quem melhor para ajudar uma família que está passando pela experiência de perder um filho do que você? Se você passou o drama de viver escravo a um vício, quem melhor para ajudar uma pessoa que está enfrentando um vício do que você? Se você passou realmente por um período tão difícil na sua vida profissional, de desemprego, sem perspectiva, quem melhor para ensinar e ajudar uma pessoa que está passando por isso agora do que você? Deus usa as nossas experiências, inclusive as mais dolorosas, para ajudarmos as pessoas, para vivermos o novo de Deus, porque enquanto estamos ajudando pessoas, sendo úteis nas mãos de Deus, o milagre está acontecendo na nossa própria vida. A sua fé é fortalecida, você ganha nova perspectiva no meio das situações, você vive realmente algo novo de Deus. Então Deus usa as nossas experiências. Em terceiro lugar, Deus usa o que temos nas mãos. Deus usa o que temos nas mãos. Talvez você diga assim, puxa, eu não tenho muito estudo.
Ah, eu nunca tive muita oportunidade, pastor. Ah, minha família nunca me motivou. Eu não vejo que eu tenho dons, habilidades. Eu não sei tocar um instrumento, como você sabe. Eu não sei falar em público. Não importa, Deus usa o que você tem na mão. Está ouvindo isso? Deus usa o que você tem na mão. Por isso, lá em Êxodo capítulo 4, verso 1 a 3, Moisés respondeu para Deus: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, na verdade um cajado. Respondeu ele. Aí o Senhor diz: jogue no chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Deus usa aquilo que estava na mão de Moisés. Foi assim lá com os discípulos, uma multidão, mais de 5.000 homens. Estavam com fome. E os discípulos vieram para Jesus e disseram: o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E Jesus diz assim: o que vocês têm? O que vocês têm na mão? E os discípulos disseram: nós temos 5 pães e 2 peixinhos, que aliás não era nem nosso, nós confiscamos aqui do menino que trouxe, a marmitinha da mãe dele, e é o que nós temos, Jesus. Jesus fez um milagre com o que eles tinham na mão. Quando aquela viúva desesperada procurou o profeta Eliseu, e disse que o marido tinha morrido, e agora os credores iam levar seus filhos, e aí o profeta então vira para a mulher e diz assim: o que você tem em casa? Ela diz: eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele falou: então pega um monte de vasilha das suas vizinhas, e despeja esse azeite, porque o milagre vai acontecer. O milagre de Deus acontece com aquilo que você tem na mão. Não é aquilo que o teu vizinho tem, não é aquilo que o teu parente tem, não é aquilo que a outra pessoa tem. Às vezes a gente está querendo o milagre de Deus olhando para a casa do vizinho, para as experiências que as outras pessoas têm, para os recursos que as outras pessoas têm. E aí você pensa assim: nossa, se eu tivesse a casa do fulano, acho que eu ia estar melhor com a minha família, meu casamento seria melhor. Ah, se eu tivesse o emprego que ele tem, aí as coisas iam acontecer na minha vida. Para de pensar nisso. Você é único, Deus tem uma história única para você. E Deus faz um milagre a partir do que você tem nas suas mãos. Deus faz um milagre a partir das suas experiências. Deus faz um milagre a partir da sua história. E Deus tem algo novo para você hoje. É isso que Ele diz na sua palavra. Eu fico pensando, irmãos, todos os dons e habilidades que você possui. Espera aí, tem gente aqui que tem habilidade em informática, fotografia, culinária, música, esportes, artes, administração, contabilidade, talento em vendas. Acho interessante, tem gente que é tão bom para vender coisas, mas não compartilha da fé em Jesus. Por que você não compartilha Jesus assim como você compartilha o produto que você vende? Com a mesma paixão, com o mesmo desejo de que a pessoa adquira aquilo? Contabilidade eu já mencionei, trabalhos manuais, gestão de pessoas, cuidado com pessoas. Eu posso citar que tudo que você tem na mão, Deus usa para a glória dEle. Nós precisamos de gente para trabalhar ali na projeção, na transmissão do culto ao vivo, nas câmeras. Tem um monte de gente aqui que tem habilidade. Nós precisamos de gente sim para cantar, nós precisamos de gente para dançar, para teatro, precisamos para pregar Jesus, precisamos. Nós precisamos de gente que sabe administrar, pessoas que trabalham em contabilidade, nós precisamos de todo mundo. O reino de Deus precisa de todo tipo de gente, de todas as habilidades. Deus usa qualquer pessoa, Deus usa nossas experiências no passado, Deus usa o que você tem na mão. Não há limites o que Deus pode fazer com as habilidades que você possui e com a história que você possui. Não há limites o que Deus pode fazer com quem você é. E eu quero chamar você a crer nisso. É por isso que eu acho lindo, irmãos, o que é a nossa visão como igreja. A nossa visão que nós somos uma igreja em grupos pequenos, onde as pessoas têm a oportunidade de abrir sua casa para compartilhar de Jesus, para viver, para liderar pessoas, para gerir ali um grupo de pessoas. Ali tem gente aprendendo a tocar, ali tem gente aprendendo a falar, ali tem gente aprendendo a organizar. Os dons são multiplicados, os dons se completam. Olha que poderoso é viver a igreja assim, e eu me orgulho muito disso, sabe por quê? Porque isso é bíblico. Ser igreja em grupos pequenos é bíblico. Termos a visão de igreja que nós temos é inteiramente em harmonia com a Bíblia, é o projeto de Deus para nós, e ninguém precisa ficar de fora. Eu estava falando com um líder de grupo pequeno há alguns dias, dizendo assim, olhando o grupo dele, com tantas pessoas habilidosas no mercado de trabalho, eu falei assim: puxa, você já imaginou, se todas as pessoas do seu grupo pudessem entender que as habilidades e a história que elas têm pudessem ser usadas para a glória de Deus, quantos grupos pequenos não surgiriam do seu próprio grupo, quantas pessoas não seriam salvas, o reino de Deus iria ser engrandecido, e essas pessoas, ao invés de estarem
enfadadas na fé, estacionadas na fé, sem crescimento na fé, estariam brilhando para Jesus. Você já imaginou, você que está aqui, se você colocasse as suas habilidades nas mãos de Deus, o que o reino de Deus não ganharia? Você já imaginou quantas pessoas poderiam ser alcançadas pelo amor de Jesus, se você realmente colocasse a sua vida nas mãos de Deus? Mas aí nós nos sentimos inadequados, ou nós usamos como desculpa a nossa inadequação para não viver o propósito de Deus. E tantas pessoas perdem com isso, mas deixa eu dizer, você perde com isso. Porque quem não vive intensamente a sua fé, não consagra a Deus a sua vida e os seus dons e habilidades, a sua história, não tem uma fé viva. Quem não se consagra a Deus, não cresce em graça e conhecimento. Quem não se consagra a Deus, não vive o novo de Deus a cada dia. E Deus está chamando para viver o novo de Deus. É isso que Deus está chamando, para você viver o novo, para você vencer o seu senso de inadequação, para você não usar isso como desculpa, mas experimentar o melhor de Deus na sua vida. E último, eu quero dizer que Deus coloca as coisas na perspectiva correta. Deus coloca as coisas na perspectiva correta. É o que nós aprendemos com Moisés. Moisés não estava entendendo tudo o que Deus estava falando naquele momento. Espera aí, como assim? Ir lá perante Faraó, falar para ele deixar o povo de Israel sair do Egito? Eu não estou entendendo tudo isso. Mas à medida que ele andou com Deus, ele foi compreendendo todas as coisas. Ele foi compreendendo tanto o seu papel, quanto o papel de Deus na vida dele e através dele. Quero dizer para você que está aqui nessa manhã, talvez você não esteja compreendendo tudo. Tem muitas situações novas. Nós estamos aprendendo a viver numa pandemia. Talvez você não esteja compreendendo tudo o que está acontecendo na tua casa, com seus filhos, com seu cônjuge. Você não está compreendendo tudo o que está acontecendo na tua empresa. Você não está compreendendo as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos. Mas entenda uma coisa, o tempo que você passa com Deus ajuda você a colocar a vida na perspectiva correta. Por isso é tão importante você ler a Bíblia, orar, estar na igreja, adorar a Deus, viver no grupo pequeno, estarmos vivenciando a fé com intensidade, porque à medida que você anda com Deus no seu dia a dia, a vida vai entrando na perspectiva correta. Você pode observar que quando você está confuso, cansado, sobrecarregado, é porque você não está tendo tempo com Deus. Porque quando você começa a andar com Deus e ter tempo com Ele, as coisas vão ficando mais claras, as situações vão se encaixando, e você vai entender que os seus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus jamais podem ser frustrados, que o que Deus tem para a sua vida jamais pode ser frustrado. Então, Deus coloca as coisas na perspectiva certa, só que para isso eu e você precisamos caminhar com Ele. Caminhe com Deus no dia a dia, caminhe com Deus ao longo de toda a jornada. Quando Moisés termina os 40 anos no deserto, Moisés havia compreendido plenamente o papel dele. Moisés havia vivido plenamente a missão de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Então, creia que quando você está com Deus e anda com Ele, tem tempo com Deus, as coisas vão se encaixar e vão estar na perspectiva correta na sua vida. Quero dizer mais uma coisa aqui. A história de Moisés não é um outro ponto, é só completando aqui. A história de Moisés mostra que nenhum de nós tem todas as habilidades. Nenhum de nós é adequado para todas as situações. É por isso que Deus diz assim, você pode chamar teu irmão Arão, ele vai ajudar você a falar. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de Deus, nós precisamos uns dos outros porque nós nos completamos. E essa é a beleza do corpo de Cristo, essa é a beleza do reino de Deus, essa é a beleza de viver a vida em família, porque nós nos completamos. E quando nós andamos com Deus, inclusive isso fica na perspectiva correta na nossa vida. Como a gente completa um ao outro, como o outro tem habilidade que eu não tenho, e como a gente precisa realmente viver em família, como a gente precisa viver como igreja, como corpo de Cristo. Deus tem o melhor. Eu quero dizer para você que nós aprendemos com a história de Moisés, que o novo de Deus para nós sempre vem envolvido em uma missão. Talvez quando eu falei para você aqui nesse tema da mensagem, novo de Deus, você fala assim, puxa, eu vou ficar sentado então esperando o novo de Deus se realizar na minha vida. Eu vou deitar na rede e vou esperar Deus fazer o novo dele na minha vida. O que Deus tem para mim então é algo tão novo, tão especial, que eu só quero curtir e desfrutar. O novo de Deus vem em forma de uma missão para você. O novo de Deus vem em forma de algo muito especial, onde você vai ser usado para a glória dele, para abençoar pessoas. Creia nisso. Se Deus vai te dar um novo emprego, se Deus vai te dar uma nova casa, se Deus vai te dar novos relacionamentos, se Deus vai te dar novas oportunidades, tudo isso é para a glória de Deus.
Tudo isso é para que você se aproxime ainda mais de Jesus. Tudo isso é para que a sua vida tenha muito mais significado e propósito. Tudo isso é para que você possa experimentar realmente o agir de Deus, estar conectado com Ele em todo o tempo. O novo de Deus não vem num pacote onde você simplesmente abre e usufrui daquilo. O novo de Deus envolve você. Você é parte do milagre. E ao viver o milagre de Deus, você experimenta o novo de Deus que abençoa pessoas. Quando Deus chamou Abraão, foi para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Quando Deus levanta Moisés, é para que toda a nação de Israel fosse abençoada. E através dessa história, que é um marco, realmente o êxodo da nação de Israel no Egito, nós todos pudéssemos ser abençoados, porque é uma referência do mover de Deus para todos nós. Ou seja, quando Deus tem um novo para você, Ele tem para que a sua vida abençoe outras pessoas. Quero concluir aqui a história de Moisés. Nos 40 anos seguintes da vida de Moisés, ele viveu dias de plena realização na presença de Deus e através dela. Foram dias de lutas e desafios, mas com profunda realização. Ele havia encontrado o seu lugar, ele havia encontrado sua missão de vida, ele encontrou sentido e propósito para tudo que ele tinha vivido. Todas as suas experiências no passado, as boas e as ruins, ele encontrou dentro do propósito de Deus. Foram os melhores anos da vida de Moisés. Moisés foi tremendamente usado por Deus, compreendeu plenamente o que era servir o Deus vivo, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele aprendeu a confiar totalmente em Deus. Ele conheceu intimamente o Deus Todo-Poderoso. Ele viu as suas obras, as 10 pragas no Egito, a travessia no Mar Vermelho, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite para dirigi-los, o maná a cada dia distribuído, a água da rocha, as vitórias nas batalhas contra os inimigos. Veja o que a Bíblia afirma sobre Moisés em Êxodo 33, diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Por 40 anos Moisés não ouviu a voz de Deus no deserto, e depois ele tem a experiência de viver plenamente, e Deus falava com ele face a face, como alguém fala com seu amigo. Foram os anos mais plenos da vida de Moisés, quando ele realmente experimentou tudo que Deus tinha. Eu quero dizer para você que os anos que você tem daqui para frente podem ser os anos mais plenos da sua vida. Podem ser, porque é isso que Deus sonha para você. Você crê que esses anos que Deus tem à sua frente podem ser os mais plenos da sua vida? Porque é verdade. É verdade. Moisés se tornou o maior personagem da história do Velho Testamento, já diz isso algumas vezes. Ele foi o primeiro grande líder de Israel. Como profeta, ele ensinou a todos. Como sacerdote, ele intercedeu por eles. Como líder, retirou-os da servidão e organizou como povo da aliança de Deus. Agora eu fico pensando, imagine se Moisés tivesse se rendido ao seu sentimento de inadequação e desistido do plano de Deus. Imagine se Moisés recuasse. Imagine se Moisés não confiasse em Deus quando Deus estava chamando ele para algo que ele considerava impossível. Imagine se Moisés desistisse quando Deus estava chamando ele para fazer algo que realmente era impensável. Talvez seja o mesmo sentimento que você tem nessa manhã quando você olha a sua vida. Você não consegue ver. E eu quero dizer para você, você pode não ver tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Agora, você pode não ver, mas você pode confiar nele. Você pode se entregar a ele. E você pode colocar diante de Deus o seu senso de inadequação. Dizer, Deus, eu não me sinto capaz. No meu casamento, na minha família, na minha vida profissional, para os desafios do presente, eu não me sinto capaz para ser cristão. Eu não me sinto capaz para te seguir de todo o coração. Eu não consigo te amar por mais que eu queira, com todo o meu coração. E eu quero que você compreenda que o nosso senso de inadequação aponta para a suficiência de Deus. Quanto menos adequados nos sentimos, maior a ação de Deus e toda a glória vai ser dada a Ele, porque é um milagre de Deus. Eu e você somos milagres de Deus. Eu e você somos milagres de Deus. A glória tem que ser para Deus mesmo. E talvez você esteja aqui nessa manhã falando sobre a fé e a caminhada com Jesus, você diz assim, puxa, eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo. Eu quero vencer o pecado, mas eu não consigo. Eu quero confiar em Deus, mas eu não consigo. Eu quero me entregar a Ele, mas eu não consigo. Eu quero dizer para você que é exatamente por isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário por você. Porque você não consegue. Se você conseguisse isso sozinho, Jesus não precisava ter vindo. Mas Ele veio e morreu na cruz do Calvário por você, pagando o preço dos seus pecados, para que você então possa sim viver a novidade de vida, para que você possa nascer de novo pelo poder do Espírito Santo, para que você possa sim se entregar a Deus, para que você possa confiar nele, para que você possa aprender a andar com Ele no seu dia a dia. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você.
É por isso que Jesus não desistiu de você. É por isso que Jesus tem trazido você aqui nessa manhã. É por isso que Jesus está permitindo você ouvir essa mensagem. Porque Jesus não desistiu de você. Você pode ter desistido de você. Você pode ter desistido dos seus sonhos, mas Jesus não desistiu de você. Moisés havia desistido dele mesmo, mas Deus não havia desistido de Moisés. Você está aqui nessa manhã. A religião vai dizer que você tem que fazer aquilo outro, senão você não é salvo. Cristianismo é muito mais do que religião. Cristianismo é relacionamento com Deus, onde o próprio Deus capacita você a viver o que Ele tem. O próprio Deus capacita você a servi-lo. Você fala, eu não consigo evangelizar, eu não tenho coragem, eu sou tímido, eu tenho medo, eu não tenho resposta, eu não tenho conhecimento bíblico. Jesus te capacita. Eu não consigo ajudar as pessoas, eu não sei orar em público. Jesus te capacita. O que for necessário para que o nome dEle seja glorificado na sua vida, Jesus te capacita. Jesus capacitou Moisés a ir perante o Deus do mundo na época e enfrentar o maior império do mundo, o maior exército. E Jesus capacitou Moisés a pegar 2 milhões de pessoas e guiar essas pessoas num deserto. 2 milhões de pessoas peregrinando 40 anos no deserto. É impossível. Impossível aos homens, mas é possível a Deus. Aquilo que é impossível na sua vida hoje, é possível pelo poder de Deus, pela graça e a misericórdia dEle na sua vida. Então não tem jeito. O convite de Deus é: viva o novo e pare de arrumar desculpas. Pare de se sentir inadequado. Enfrente o seu senso de inadequação e diga para Deus: Deus, eis-me aqui. Pode operar em mim a tua vontade, porque eu creio que ela é o melhor para mim. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós temos aqui nessas semanas meditado no novo. Senhor, faz algo novo na nossa vida. Faz algo novo no nosso coração. Senhor, visita o coração desse homem, dessa mulher, desse rapaz, dessa moça, desse jovem, desse adolescente, desses que estão aqui, desses que estão nos assistindo nesse momento. Visita o coração de cada um agora e opera a tua graça e amor. Levanta os olhos dessa pessoa para contemplar a tua glória, a tua face. Levanta essa pessoa para se erguer não na sua força, mas na força do Senhor. Levanta essa pessoa agora com anseio, com sede, com fome de viver o melhor do Senhor na sua vida, de viver em missão nesse mundo, de tal forma que ela possa abençoar tantas e tantas pessoas, porque não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer em nossa vida. Oh Deus, vem com o teu Espírito Santo, vem com a tua presença e gera essa fé salvadora, essa fé vitoriosa no coração de cada um. É a minha oração, Jesus, em nome do Senhor. Amém.